Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Hoje é o Dia da Bandeira, Dia Internacional do Homem, Dia Mundial da Prevenção à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos agora faz 19 graus. É o Jornal da Manhã. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo divulgou uma nota técnica em que define que o 13º salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Segundo o documento, o benefício natalino deve ser calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada de trabalho e também de salários. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Inscrição para educação infantil terá início amanhã em São José dos Campos. Tamoios realiza a partir de hoje Operação Feriado da Consciência Negra. Agências do INSS estarão fechadas na próxima segunda-feira. Mês voltado à saúde do homem terá programação especial no próximo sábado em Jacareí. Ministério da Saúde publica que maior ação contra a Covid é isolamento e apaga 1 hora depois. Estados Unidos autorizam retomada de voos do Boeing 737 MAX. Seleção do Uruguai confirma 7 casos de Covid-19 um dia após jogo contra o Brasil. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre as consequências do lockdown, ou seja, isolamento total da Argentina. A Argentina já ultrapassou o Brasil em número relativo de mortes pela Covid. A torcida pela Covid no Brasil já fala em segunda onda em São Paulo. Só que em São Paulo a gente vai ver que as outras doenças respiratórias mataram 12 mil paulistas a mais que a Covid. Isso de 16 de março para cá. E as doenças cardiovasculares mataram 7 mil paulistas a mais que a Covid. O presidente Lula foi chamado de criminoso que pegava bilhões de propina num livro de Barack Obama, o que deixou o PT furioso. E vou mostrar também as movimentações, principalmente de partidos de centro, já de olho na eleição presidencial de 22. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h07. Repita. 7h07. A partir de amanhã serão abertas as inscrições para os interessados em uma vaga na educação infantil, crianças de 0 a 5 anos em São José dos Campos. Para o período parcial, o responsável deve procurar uma unidade escolar que atenda essa modalidade, munido de cópia da certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e um documento do responsável. Para as inscrições no período integral, o responsável deve ligar na Central de Inscrições 3901-2285 de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde e agendar atendimento. Como medida de prevenção ao novo coronavírus e com o objetivo de evitar aglomerações, todos os atendimentos serão realizados com horário agendado. Além das mães trabalhadoras, critérios como vulnerabilidade terão prioridade sobre os demais inscritos nas etapas de ingresso e transferência para o período integral na rede municipal.
A CCR Nova Dutra realiza até o próximo sábado obras de recuperação de pavimento em trevos nas regiões da Via Dutra em Roseira e Cruzeiro, no Vale do Paraíba. As melhorias ocorrem nos dois sentidos da rodovia, Rio de Janeiro e São Paulo. Os serviços de restauração que ocorrem nos dois trechos implicam na substituição do pavimento. Também é feita nova sinalização horizontal nos trechos recuperados. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados. Durante o período de obras, o tráfego nos dois locais será feito no sistema Pare e Siga, com previsão de início das 8 da manhã e término às 5 da tarde. Na região de Roseira, as melhorias ocorrem no trevo do quilômetro 81. Já em Cruzeiro, as obras acontecem no quilômetro 34. A concessionária Tamoios realiza a partir da 1 da tarde de hoje a operação especial para o feriado de Consciência Negra, comemorado amanhã. O trecho de serra contará com a operação Descida, que libera 2 pistas sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos, visando garantir fluidez ao tráfego. Para a volta do feriado, a rodovia retornará à sua configuração normal, com 2 pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. Durante o período, a obra de duplicação estará paralisada, retornando apenas na próxima segunda-feira. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem vários pontos de lentidão a partir de Guarulhos, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente tem trânsito lento no quilômetro 206, na pista expressa, na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, e no 209, também na pista expressa, também na altura de Guarulhos, mas aí no sentido Rio de Janeiro. Um pouco mais à frente também tem lentidão na pista marginal em Guarulhos, e na chegada a São Paulo, pela pista expressa, tem lentidão no 229 e no 223 no sentido Rio de Janeiro. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã de quinta-feira. A rodovia Ayrton Senna também já segue nesse momento com trânsito lento no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 22 até o quilômetro 18, também na altura de Guarulhos, e também por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto tem tempo nublado, mas segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, mas a mesma situação. Tempo nublado, tem alguns trechos com garoa, tem trechos com pistas molhadas por causa justamente desta garoa. A parte de serra ali está bem complicada, então o motorista tem que tomar muito cuidado. A chegada a Ubatuba neste momento também com pistas molhadas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem tempo nublado, tem vários trechos com neblina. Essa neblina está bastante fechada, atrapalha a visibilidade e tem também pistas molhadas. O trânsito segue normal. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tanto no trecho de serra quanto no trecho de Planalto, tempo chuvoso com neblina em pontos isolados, bastante fechado nesse momento, mas trânsito livre. Ali no trecho de serra tem a operação Pare e Siga, está ativa nesse momento, mas deve terminar a partir da 1 da tarde, justamente por conta da operação Descida, em função do feriado da Consciência Negra, que vai acontecer em São Paulo. Aqui em São José dos Campos, sem feriado. 7h11. Repita. 7h11. O Ministério da Saúde reforçou pelo Twitter ontem que não existe remédio, vacina ou alimento que previna ou acabe com o novo coronavírus até o momento. A informação contraria declarações do presidente Jair Bolsonaro, que defende o uso de medicamentos sem comprovação científica para o combate da doença. A publicação foi apagada cerca de 1 hora depois. O diálogo ocorreu em uma publicação da pasta que falava sobre a importância de pessoas com sintomas do novo coronavírus procurarem uma unidade de saúde para iniciar o tratamento precoce. Carros de devedores poderão ir a leilão sem vinculação de débitos como o IPVA, por exemplo. Sistema online de restrição de veículos deverá agilizar a transferência de carros de devedores. O Renajude foi integrado ao processo judicial eletrônico para permitir que o juiz determine o bloqueio automático da Carteira Nacional de Habilitação. Até agora, os pedidos precisavam ser feitos por meio de ofícios em papel ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. A Justiça também poderá indicar os carros a leilão com a desvinculação de débitos de PVA, multas e taxas. A medida pretende assegurar que o veículo possa ser vendido sem nenhuma pendência, pois os débitos ficarão atrelados ao CPF
ou CNPJ do devedor. A novidade está prevista para janeiro e faz parte do aprimoramento do Renajude. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Infraestrutura e o Conselho Nacional de Justiça. O diretor-geral do Denatran, Frederico de Moura Carneiro, explica que o carro terá uma identidade nova e que o número de veículos em pátios deverá diminuir. Além de agilizar o processo, a inclusão das carteiras de habilitação no Renajude deverá fechar ainda mais o cerco aos devedores. No entanto, a medida é polêmica e será analisada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A ação movida pelo Partido dos Trabalhadores pede que sejam declarados inconstitucionais o bloqueio da carteira de motorista e do passaporte. O diretor-geral do Denatran avalia que a apreensão dos documentos seria uma medida judicial para forçar a pessoa a pagar o que deve. Da Rádio 2, siga Eichmeier. No próximo sábado, todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família em Jacareí vão oferecer uma programação especial voltada à saúde dos homens. A programação reforça a campanha do Novembro Azul realizada ao longo deste mês. Das 8 da manhã às 5 da tarde, os homens poderão comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência e realizar atividades sem agendamento, como avaliação médica e de enfermagem. Além de testes rápidos de ST, HIV, atualização de vacinação, a avaliação para prevenção de câncer de boca e orientações gerais sobre saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e deve atingir mais de 65 mil pessoas só em 2020. Moradores das proximidades da Malek Assad em Jacareí sofreram ontem com os transtornos causados pelo rompimento de 2 galerias. Segundo o SAI de Jacareí, o rompimento foi da galeria de águas pluviais e de uma rede de esgoto. O serviço no local está sendo executado em conjunto entre o SAI e a Secretaria de Infraestrutura. Há necessidade da intervenção da EDP para ancorar um poste que existe no local. A previsão é que o serviço seja concluído até hoje, ou melhor, hoje, até o final do dia. A Secretaria de Mobilidade de Jacareí sinalizou o local e desviou o trânsito. Na verdade, não são só os moradores, todo mundo que circula ali na região, porque ali é uma saída importante para quem vai acessar a Via Dutra. Então tem um desvio ali pelo condomínio Vertville, que faz esse desvio para poder as pessoas acessarem um pouco mais à frente a Malek Assad. Transtorno ar, mas até que não é tão grande assim. Agora, cá entre nós, foi um afundamento de pista ali, muito feio por sinal. E é bem do lado ali para quem desce a Via Dutra, no sentido Via Dutra, ali naquele condomínio Vertville. Portanto, o trânsito ali está complicado, há desvio no local, mas o trânsito segue tranquilo, não está tanto problema como a gente imaginava em razão da obra, que é de quer que não, uma obra um pouco complexa naquele local. E emergencial, né? Mais que isso, Eloy, ali fica até a dica aqui, o que tem de ondulação na pista ali na Malek Assad é uma coisa impressionante, né? Muito caminhão, muito ônibus, enfim, né? Então, realmente, e ali ao lado do Rio Paraíba, é um terreno mais arenoso e a coisa complica, não adianta, faz e sempre tem problema ali nesse local. Agora 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Agora 7h20. Repita. 7h20. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou medidas que devem acelerar o registro de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Uma norma publicada ontem no Diário Oficial da União autoriza que empresas interessadas em registrar uma vacina enviem dados técnicos sobre os testes de forma contínua. Com a medida, as empresas não vão precisar ter todos os documentos reunidos para apresentá-los de uma vez só à Anvisa, como normalmente ocorre. A proposta que previa essa possibilidade já havia sido divulgada pela agência no dia 29 de setembro. 2 dias depois, em 1º de outubro, a Anvisa anunciou que começaria a análise dos testes da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.
A Advocacia Geral da União, AGU, o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, firmaram um acordo para dar fim às filas de espera por benefícios previdenciários. Entre as medidas previstas está a adoção de prazos para análise dos pedidos feitos pelos segurados. No caso de auxílio-doença, a análise da solicitação será de até 45 dias. Para a pensão por morte, o prazo será de 60 dias e para salário maternidade até 30 dias. O acordo firmado prevê também o compromisso da União em realizar as perícias médicas necessárias ao reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais no prazo de até 45 dias após o agendamento. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de céu encoberto e condição para chuva, mas que vai ocorrer de forma um pouco mais fraca. As temperaturas máximas cairão um pouco. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar por volta dos 23 graus. Neste momento temos 19 graus. 7h22. Repita. 7h22. O Centro Paula Souza divulgou o calendário dos processos seletivos das escolas técnicas ETECs e faculdades de tecnologia FATECs estaduais para o primeiro semestre de 2021. Assim como ocorreu na última edição do vestibulinho e do vestibular, o ingresso se dará novamente pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social. As datas para as inscrições dos dois processos seletivos são diferentes. Todas as informações estão disponíveis nos canais oficiais vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br. As apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega Sena, já começaram. O prêmio estimado nesta edição é de R$300 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Como nos demais concursos especiais das loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa com acerto de 5 números e assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$347 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 42 iates no valor de R$7 milhões cada. Agora 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7h28. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá decidiu ontem adiantar em uma semana as datas previstas para a realização das eleições municipais em Macapá. As novas datas fixadas pelo tribunal são o dia 6 de dezembro para o primeiro turno e dia 20 de dezembro para o segundo turno na capital amapense. As eleições na capital foram adiadas após o início do apagão no estado. O estado do Amapá já sofre há 16 dias com uma crise de energia causada por um apagão. O estado passa por um racionamento até a resolução dos problemas na subestação de energia de Macapá. Na verdade, não sofre com uma crise de energia causada por um apagão. Foram 2 apagões, né? Acho que deu um transtorno muito grande lá e continua ainda, né? Sim. Ainda o pessoal sofre lá, estão tentando restabelecer energia, está complicada, né? Eles estão utilizando alguns geradores para tentar normalizar e ontem chegou o transformador, aquele que pegou fogo, que exatamente provocou toda essa situação, chegou ontem numa carreta descomunal. Agora eles precisam fazer os testes e instalar. Se não me falha a memória, a previsão é de 26 de novembro agora para restabelecer a normalidade. Vamos ver mais se vai acontecer. Mais uma semana pela frente ainda. Praticamente um mês o pessoal lá sem energia elétrica. Energia. Crítico não está fácil. Isso.
Bom, o preço do etanol volta a subir e gasolina é mais vantajosa para quem tem carro flex. Então, a matéria agora é interessante o seguinte, que iam falar de uma gasolina nova, que estavam lançando uma nova gasolina, que era um pouquinho a coisa mais cara, mas era muito mais econômica, os carros com certeza renderiam muito mais. Eu não vi falar nada. Vamos ver a matéria agora sobre o preço do etanol, que volta a subir a gasolina, claro, é mais vantajosa ainda para quem tem carro flex. Abastecer o carro com álcool está mais caro. Em apenas um mês, o preço médio do litro subiu 10 centavos, de R$ 2,97 para R$ 3,07. A pesquisa foi feita pela Agência Nacional do Petróleo em postos de todo o país. Além da demanda maior em algumas regiões, com cada vez mais gente na rua, é possível que o preço do etanol já seja reflexo do fato de a safra de cana estar perto do fim. Nessa época, a oferta cai, e é possível que os preços se mantenham em alta até o início da próxima colheita, no começo do ano que vem. Já o preço da gasolina teve pequenas variações no último mês e ficou entre R$ 4,34 e R$ 4,36. Com esse cenário, ela no geral é mais vantajosa para quem tem carro flex. É que um veículo abastecido com etanol roda cerca de 30% menos, o que pode variar com base no tipo de motor, no terreno e no estilo de dirigir, por exemplo. Por isso, o motorista deve sempre fazer as contas antes de encher o tanque. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Reino Unido vai proibir a venda de novos carros e vans movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, 5 anos antes da promessa anterior, anunciou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O premier apresentou um plano de revolução industrial verde, em que promete zerar as emissões de carbono do país até 2050. Além de criar e sustentar até 250 mil empregos em energia, transportes e tecnologia. O plano do governo conservador também pretende desenvolver a energia eólica marinha, o hidrogênio para calefação e o carro elétrico. E ainda plantar milhares de hectares de árvores e transformar o país em líder mundial em captura e armazenamento de CO2. A Alemanha anunciou ontem até 5 bilhões de euros em ajuda do governo da premier Angela Merkel, mais de 30 bilhões de reais para o fomento de veículos elétricos. Investigação da Superintendência de Seguros Privados detectou mais de R$1 bilhão em supostos gastos irregulares da seguradora Líder, empresa responsável por gerir o DPVAT, o seguro obrigatório para proprietários de veículos. Responsável pela fiscalização do setor de seguros, a superintendência quer que o ressarcimento dos recursos aos cofres públicos. As supostas irregularidades ocorreram entre 2008 e 2020 e o valor final deverá ser corrigido. A Líder afirmou que não tolera práticas irregulares e que está comprometida em prestar os esclarecimentos. A investigação aponta gastos com despesas não relacionadas ao DPVAT, sem comprovação de pagamento ou de prestação dos serviços e com sobrepreço ou contratados sem concorrência. Em documento assinado no último dia 11, o procurador federal Gesiel Pena Lima dá 30 dias para que os recursos sejam devolvidos. Vamos agora aos indicadores econômicos. Os mercados de ações dos Estados Unidos registraram substanciais perdas ao fim de uma sessão de vai e vem ontem. Os investidores avaliaram o desenvolvimento de vacinas, aumento de infecções e bloqueios relacionados à Covid-19. O Dow Jones caiu 1,16% para 29.437 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,82% para 11.801 pontos. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda ontem. O índice de referência do mercado acionário brasileiro recuou 0,91% a 106.267 pontos. O dólar comercial reverteu os 2 dias de queda e fechou com ligeira alta de 0,13%, cotado a R$ 5,33. Euro cotado a R$ 6,30, com queda de 0,25%. E vamos à boa notícia. A Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou mais de 18 milhões de reais em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista. Deste montante, as instituições filantrópicas
tem à disposição mais de 9 milhões em créditos para utilização em seus projetos. Já para pessoas físicas e condomínios foram destinados 9 milhões e meio de reais. Os créditos são referentes às compras e doações de documentos fiscais realizadas em julho deste ano. Os créditos da nota fiscal paulista permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Agora 7h34. Repita. 7h34. A taxa de transmissão, RT, do novo coronavírus voltou a subir no Brasil, aponta monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. A atualização em estimativa considera dados coletados até a última segunda-feira. O relatório mostra que o índice está em 1,10. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 110 pessoas. Os dados levam em conta a média das estimativas de mortes na comparação das 2 semanas. Pelas estatísticas, essa taxa pode ser maior ou menor. E a Receita vai fazer varredura na base de dados do CPF para coibir fraudes e crimes tributários. A Receita Federal vai fazer uma varredura na base de dados do cadastro de pessoas físicas. O órgão está chamando de Operação de Integridade do CPF. A operação tem como objetivo suspender cadastros cujos titulares tenham indício de óbito, apertando o cerco contra fraudes e crimes tributários. A operação será dividida em fases mensais. No primeiro lote serão suspensos 100 mil CPFs e no final do esforço, mais de 1 milhão de documentos devem ser bloqueados. Vale lembrar que ter o CPF irregular é um dos requisitos para ter acesso a benefícios sociais, como aconteceu com o auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo. Para ter mais informações sobre a situação do seu documento, você pode fazer a consulta pelo site ou aplicativo da Receita Federal. Basta procurar a opção Comprovante de Situação Cadastral e seguir as instruções. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não serão atendidos nas agências do órgão na próxima segunda-feira. Os locais de atendimento estarão fechados por causa do ponto facultativo correspondente ao Dia do Servidor Público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro. A transferência do ponto facultativo havia sido autorizada por portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União em 27 de outubro, véspera do Dia do Servidor Público. Na ocasião, o governo justificou que a mudança de data foi necessária para manter os atendimentos agendados, evitando remarcações e transtornos para os beneficiários. Outros órgãos, como a Receita Federal, haviam suspendido o expediente em 30 de outubro e vão atender normalmente na segunda-feira. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Bélgica é uma das 4 semifinalistas da Liga das Nações. A vaga na próxima etapa veio ontem, na última rodada da fase de grupos, com a vitória larga e decisiva sobre a Dinamarca, por 4-2. Já Polônia e Holanda brigaram pela vaga na semifinal da Liga das Nações até o último minuto, mas foram eliminadas pela Itália. Quem saísse vitorioso precisava de uma derrota da Azurra, mas a seleção de Roberto Mancini derrotou a Bósnia por 2-0, garantindo a classificação.
A Itália, que não foi à Copa do Mundo da Rússia, mostrou que aprendeu rapidamente a lição com o susto. Já são 22 jogos e mais de 2 anos de invencibilidade, iniciada em setembro de 2018. Uma recuperação carimbada ontem com a classificação para o Final Four da Liga das Nações, após vencer a Bósnia e Herzegovina por 2-0 em Sarajevo, com gols de Belotti e Berardi. O resultado confirmou a Itália em primeiro lugar no Grupo 1, com 12 pontos, à frente de Polônia e Holanda. O Ceará até esboçou uma reação, mas o empate por 2-2 na noite de ontem na Arena Castelão classificou o Palmeiras às semifinais da Copa do Brasil para enfrentar o vencedor do duelo entre América Mineiro e Internacional. Com a vitória por 3-0 no jogo de ida das quartas em São Paulo, o Verdão abriu mais 2 gols de vantagem com Rafael Veiga, enquanto Vina e Thiago Panhussati marcaram para o Ceará. Classificação com cara de freguesia. O São Paulo venceu o Flamengo pela terceira vez em 18 dias e está na semifinal da Copa do Brasil. O time de Fernando Diniz fez 3-0 ontem à noite no Morumbi e ficou com a vaga com 5-1 no agregado. Luciano, 2 vezes, e Pablo fizeram os gols que eliminaram Rogério Ceni pela segunda vez na competição. O tricolor paulista já tinha tirado Fortaleza nas oitavas de final. Deu dó do Rogério Ceni, viu? Que coisa, não? Alô, Fortaleza, já retorna Rogério Ceni pra aí, viu? Foi com sofrimento, reviravolta e até confusão. Mas o América Mineiro eliminou o Inter e está classificado à semifinal da Copa do Brasil. Ontem à noite, o Colorado marcou o gol da vitória por 1-0 no apagar das luzes e levou a decisão das quartas de final no Independência para os pênaltis. E deu coelho. Thiago Galhardo e Wendel desperdiçaram suas cobranças. E a equipe de Lisca venceu por 6-5 para garantir a classificação. Assim, os duelos da semifinal da Copa do Brasil foram definidos. As partidas de ida e volta serão realizadas nos dias 23 e 30 de dezembro. A Associação Uruguaia de Futebol confirmou ontem que 2 jogadores da seleção e 5 membros da delegação testaram positivo para a Covid-19. Entre os infectados estão os atacantes Diego Rossi e Alex Rolim, que estavam no banco na partida contra o Brasil realizada na noite de terça-feira. Todos passam bem e já foram submetidos às medidas sanitárias necessárias. Antes da partida, o Uruguai já havia comunicado 3 desfalques no time principal por conta do coronavírus. A seleção brasileira de futebol feminino tem um novo adversário para os amistosos marcados para os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, ambos em São Paulo. Após a desistência da Argentina, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou ontem que as 2 partidas serão contra o Equador. O primeiro duelo será na Arena do Corinthians e o segundo no Morumbi. Os confrontos ainda não têm horário definido. Inicialmente, a adversária do Brasil nos amistosos marcados para São Paulo, a Argentina pediu que os jogos fossem adiados devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus Covid-19 na Europa. O Atlético venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão e saiu da zona de rebaixamento para o 10º lugar do Campeonato Brasileiro. Christian e Nicão marcaram ainda no primeiro tempo. Os gols do jogo adiado da 6ª rodada, cheio de desfalques, principalmente por Covid-19, o Galo não rendeu como em jogos anteriores e desperdiçou a chance de disparar na liderança. O time mineiro segue na ponta, mas apenas 2 pontos à frente do Internacional. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e precisando com urgência de uma reação, Botafogo treinou ontem. A atividade no estádio Newton Santos visa o duelo do próximo domingo contra o Fortaleza. O dia no Alvinegro começou com 2 boas notícias. O zagueiro e volante Rafael Foster foi absolvido pela expulsão na vitória do Botafogo sobre o Sport na Ilha do Retiro pela 15ª rodada. O jogador estava sujeito a uma pena de até 6 jogos de suspensão, mas a primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, o absolveu por unanimidade. Outro atleta que está à disposição para enfrentar o Fortaleza é o atacante Warley. Recuperado da Covid-19, ele voltou a treinar normalmente com o grupo ontem. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com situação bastante complicada para o motorista. Nesta manhã de quinta-feira, a gente tem lentidão ali na altura de Guarulhos, nos 2 sentidos, tanto no sentido São Paulo, na pista expressa, quanto no sentido Rio de Janeiro. São Paulo 206, quilômetro 206, Rio de Janeiro, quilômetro 209. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos neste momento. Voltando ao sentido São Paulo, tem lentidão também na pista marginal, no 218, ainda na altura de Guarulhos, e também na chegada a São Paulo,
no 229, o 218 pela pista marginal, 229 pela pista expressa. Também tem lentidão na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal, ali na altura do quilômetro 223. E agora também tem lentidão aqui em São José dos Campos, também no sentido Rio de Janeiro, pista marginal, altura do quilômetro 145. Todos os trechos aí por causa do excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito bastante complicado a partir de Guarulhos, ali no sentido capital. A lentidão vai agora do quilômetro 26 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, embora com tempo nublado, segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem. Melhorou um pouquinho a visibilidade, tinha bastante neblina, hoje nesse momento está um pouco melhor agora, mas ainda tem trechos com pistas molhadas, o tempo está nublado e aí, claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado com essa condição. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue tanto no trecho de serra quanto no trecho de Planalto, com tempo chuvoso e neblina em pontos isolados. No trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação. A situação está um pouco mais complicada em termos de visibilidade na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Além de tempo nublado, são vários trechos com neblina. Essa neblina está bastante espessa, atrapalha a visibilidade. Motorista tem que ficar muito atento, seguir com bastante cuidado aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. Nós vamos com a reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente começa com uma reclamação que deu certo. Isso é bom demais. A gente já tinha agradecido, mas agora o Cláudio Luiz, de São José dos Campos, ele tinha reclamado do atendimento da EDP sobre uma ligação de energia elétrica na Estrada dos Remédios. Aí ele mandou mensagem pra gente ontem para agradecer. Ele disse que no mesmo dia que a gente colocou a mensagem dele aqui, a gente até comentou na época, né, que a gente recebeu mensagem e tudo mais. Ele disse que no mesmo dia a EDP entrou em contato com ele e na última terça-feira desta semana eles estiveram no local, providenciaram a ligação. Tudo foi resolvido. A gente agradece aí ao Cláudio por ter nos avisado, né, por ter encerrado essa reclamação, e agradecemos mais uma vez ao pessoal da EDP pela agilidade, pela presteza. Principalmente, mais uma vez eu repito aqui, ao Roberto Miranda, que estava ouvindo a rádio aquele dia, e antes a gente mandar mensagem para ele, todo mundo tomou providência. Ele já se antecipou e já isso falou é muito com a legal, gente. Né? Muito bacana, a gente fica muito feliz de ter um problema que foi noticiado e que foi resolvido. Isso é a melhor parte. Agora vamos para um que está complicado também, viu? O Caio Mariano, ele é de Jacareí, ele mandou vídeo, inclusive, para mostrar a situação que ele reporta aqui. Ele fala da rua José Jorge Abraão, ali na entrada do Vila Branca. Ele conta que na altura do muro do condomínio Espásio, Vale dos Cristais, a manutenção da calçada é feita. Mas assim que acaba o condomínio, tem um trecho que a calçada está em péssimas condições, tem mato demais. Pelo vídeo que o Caio mandou pra gente, dá pra ver realmente, não dá pra andar na calçada, é mato pra tudo quanto é lado. O pedestre tem que ir pro asfalto para conseguir passar. A situação está bastante crítica. A gente repete aqui, Rua José Jorge Abraão, entrada do Vila Branca. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. A Argentina, com todo o seu lockdown, ultrapassou o Brasil em mortes da Covid por milhão. Por cada 1 milhão de argentinos, já morreram 796. E por cada 1 milhão de brasileiros, 783. Estão na nossa frente a Bélgica, o Peru,
a Espanha e agora a Argentina. Lockdown significa juntar todo mundo em casa, em ambiente fechado, sem o ar puro da rua, né? Estimulando a contaminação. Isso aconteceu na Itália, aconteceu em países europeus, e agora está inverno lá, e aí se fala em segunda onda. Parece que tem uma torcida aqui no Brasil pela segunda onda. Tem duas torcidas, o pauteiro, quando quer fazer notícia, né? Quando tem notícia da cannabis, do canabidiol, né? Da maconha, é em primeiro lugar. E depois a Covid. Covid parece que tem um departamento de marketing, né? Então todo mundo parece que estão desejando uma segunda onda para o Brasil, para a gente imitar a Europa. Brasil, olha, nós ganhamos uma experiência, um know-how de tratamento preventivo e de tratamento curativo na precoce, né? Antes mesmo de sair o resultado do teste. Se não deu Covid, tudo bem, já foi tratamento precoce. Se deu Covid no teste, né, significa que vai ficar mais 2 dias só e acabou, né? Então nós estamos bem com isso, graças aos médicos brasileiros. Mas essa torcida agora fala, tá chegando segunda onda São Paulo. Aí eu fui ver nos cartórios, onde eu vejo sempre o registro da certidão de óbito, a causa de morte. Em São Paulo, do dia 16 de março até 2 dias atrás, morreram de Covid 43.980 pessoas. E de outras doenças respiratórias, 55.265 pessoas, né? E de doenças cardiovasculares, 50.283 pessoas lá no estado de São Paulo. Quer dizer, outras doenças respiratórias mataram 12 mil a mais que a Covid, e as doenças cardiovasculares mataram 7 mil a mais que a Covid, por aí. Então, a gente tem que perceber o exagero das coisas. Bom, o pessoal do PT está furioso com Obama, furioso com o democrata, já está elogiando George W. Bush, que é republicano, ofendendo o Obama. Por quê? Porque o Obama fez um livro, e lá no livro desconheceu Lula, um criminoso, segundo Obama, um criminoso que recebia bilhões de propinas em casa. O ex-chanceler Celso Amorim já espinafrou Obama, a Gleisi Hoffmann idem, né? Agora o queridinho é o republicano George W. Bush, e o Obama que chamou "This is the guy", né? Se referindo a Lula, né? Esse é o cara, agora é o inimigo do PT, né? O PT vai apoiar em São Paulo o PSOL, né? Então vai ser uma união da esquerda com a extrema esquerda. E os partidos de centro, de um modo geral, estão anunciando o apoio ao Covas, que é uma decisão bem importante, né? Enquanto isso, o senador Heinz, representante do Rio Grande do Sul, disse para Crosué que o presidente Bolsonaro está pensando em voltar ao PP, o Partido Progressista. O Partido Progressista foi partido que em 29 anos ele ficou 11 no Partido Progressista, como deputado federal, né? E o Partido Progressista fez um excelente desempenho na última eleição, inclusive é o campeão de prefeituras no Nordeste, que era um reduto do PT, né? E, enfim, já é de olho na eleição do ano que vem, porque parece que não vai haver tempo de formar um partido próprio, Aliança para o Brasil, porque que milhares de assinaturas não foram confirmadas, outras foram negadas porque a pessoa já está afiliada a um partido político, não pode assinar a criação de outro partido. Não, pode passar para outro partido se esse partido já existir. Um partido que seja novidade, aí pode, né? Ou se 2 partidos se unirem para formar um terceiro partido, isso pode também. Mas está difícil porque são quase 500 mil assinaturas e está chegando aí a metade do mandato já, e já começa a corrida presidencial, né? O presidente, percebendo isso, não definiu apoios, a não ser Rio, São Paulo e Belo Horizonte, para não causar atrito entre esses partidos que formam a sua base e que podem formar uma aliança com vistas à eleição de 2022, né? Essas são as consequências. Pode o DEM, que saiu fortalecido, lançar candidato próprio, de centro, né? A esquerda está muito enfraquecida,
encolheu, né? E a grande força está no centro-direita, por aí. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.